Imagine o sertão nordestino no início do século XX. Terra seca, céu impiedoso, silêncio quebrado apenas pelo vento e pelo som distante de passos sobre a poeira. Agora imagine que, no meio dessa paisagem árida, nasce uma promessa de salvação, uma promessa de reino, e junto com ela, sangue. Essa é a história do massacre da Pedra do Reino, um dos episódios mais sombrios e perturbadores ligados ao interior nordestino. Um acontecimento real, envolto em fé, fanatismo, desespero e violência. E quanto mais você escuta essa história, mais percebe que ela não é apenas sobre o passado. É sobre o que acontece quando a esperança se transforma em obsessão. No início do século passado, o sertão vivia uma realidade brutal. Seca constante, fome, abandono político e uma população profundamente religiosa. Quando tudo falha, o governo, a economia, a própria terra, o que sobra é a fé. E foi nesse cenário que antigas crenças ganharam força. Entre elas, o sebastianismo, a ideia de que Dom Sebastião, o rei português desaparecido séculos antes, retornaria para instaurar um reino de justiça e prosperidade. Para muitos sertanejos, essa não era apenas uma lenda, era esperança concreta. Na região conhecida como Pedra do Reino, formações rochosas imponentes se tornaram o centro de rumores. Dizia-se que aquele lugar era sagrado, que ali existia um sinal, que o novo reino começaria ali. E então surgiu um líder, carismático, convincente, profundamente religioso em seus discursos. Ele dizia que a Pedra do Reino era o ponto escolhido por Deus, o local onde o sofrimento do povo seria recompensado. Mas havia uma condição. Para que o milagre acontecesse, era preciso purificação. E purificação exigia sacrifício. No começo, eram apenas encontros, orações, cânticos, profecias, pessoas desesperadas buscando sentido para uma vida marcada pela dor. Aos poucos, o discurso mudou. A promessa de redenção passou a envolver sangue. Falava-se que o sofrimento coletivo aceleraria a chegada do reino encantado, que a morte não seria fim, mas passagem, que aqueles que participassem seriam recompensados. E então aconteceu. Relatos históricos apontam que dezenas de pessoas foram assassinadas sob a justificativa de que seus sacrifícios trariam a salvação prometida. Homens, mulheres, crianças. A violência não foi impulsiva, foi ritualizada, foi justificada como divina. E o mais assustador, muitos acreditavam estar participando de algo sagrado. Quando as autoridades chegaram, encontraram um cenário devastador. Corpos espalhados, sobreviventes em estado de choque, histórias confusas que misturavam fé, profecia e terror. O sertão ficou marcado. O que aconteceu na Pedra do Reino não foi apenas um massacre. Foi o resultado explosivo da combinação entre miséria extrema, isolamento social e fanatismo religioso. É fácil julgar com os olhos de hoje. Mas naquele contexto, sem acesso à educação, sem presença efetiva do Estado, sem perspectivas, a promessa de um reino divino era mais forte do que qualquer lógica. O fanatismo não nasce no conforto. Ele cresce na dor. E essa história revela uma verdade desconfortável. Quando a fé ultrapassa os limites da razão, ela pode se transformar em arma. Com o passar dos anos, o episódio ganhou camadas de mito. Algumas versões aumentaram números, outras romantizaram detalhes, mas a essência permanece. Um líder, uma promessa, um povo vulnerável e uma tragédia. Hoje, as pedras continuam lá, silenciosas, imponentes, visitadas por curiosos, estudiosos e turistas. Mas quem conhece a história sente que aquele lugar carrega algo mais. Carrega memória, carrega eco, carrega o peso de uma fé que saiu do controle. E talvez o que mais assuste nessa história não seja o que aconteceu, mas o fato de que situações semelhantes podem surgir sempre que alguém promete salvação fácil.
sempre que um líder exige devoção absoluta, sempre que a fé é usada para justificar violência. A Pedra do Reino não é apenas um capítulo esquecido do sertão, é um alerta, um lembrete de que pensamento crítico salva vidas, de que desespero coletivo pode ser manipulado e de que promessas grandiosas, quando construídas sobre sofrimento, podem terminar em tragédia. No silêncio do sertão, as pedras permanecem imóveis, mas a pergunta continua ecoando. Quantas tragédias começam com uma promessa de paraíso?